dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Manhã com Dados. Meu nome é Wagner Drummond, estavam pensando que ia ser o Bergson de cara hoje, né? Peguei uma peça em vocês aqui, mas vamos lá, eu só entrei um pouquinho antes para poder dar um recado fantástico para vocês e também fazer alguns acordos aqui sobre a nossa dinâmica, tá bom? Então vamos lá, primeiro. Para quem estiver assistindo das redes sociais, fiquem à vontade para colocar suas perguntas no chat, ok? Nós estamos transmitindo para o Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Porém, se você quiser um certificado de participação deste encontro maravilhoso, tá? Que vamos falar sobre o que considerar na capacitação dos times de dados, vem para a Digital Edu. Aqui na tela tem o QR Code para vocês, tá? E também o endereço digitaledu.com.br. Só vir para cá, no chat, no final nós vamos colocar um link. Então, se você não estiver no final aqui, você não consegue emitir o certificado, tá? Ele é automático. Então, vai colocar o link no chat, você vai clicar nesse link e ali vai emitir o certificado na hora. E o bacana é que ele é validável, tá? Eu estou entrando também aqui para poder falar das novidades na plataforma. Assim que vocês finalizarem, quem tiver aqui na Digital Edu, clica no menu superior. Quem tiver pelo telefone vai ter 3 barrinhas. Clica ali, depois vai em Meu Painel. Ali no seu painel, você consegue ter acesso a tudo que você tem da Digital Edu, ok? Se você tem um curso, vai ter o acesso ali. Um evento vai ter acesso por ali, tá? E além disto, você pode clicar, depois que entrar no painel, você pode clicar em configurações, ok? E ali colocar uma foto. Essa foto vai sair no site, no chat, quando você estiver conversando no chat. Você pode colocar sua bio. Em breve vamos ter o lançamento da comunidade Digital Edu. Vai ser bem bacana isso, com compartilhamento de vagas, você vai poder subir currículo. Vai ser bem interessante esse ponto, tá? Então, acabou aqui o nosso bate-papo, vai lá no menu, depois vai em Meu Painel, para poder atualizar os seus dados, para que você tenha uma experiência melhor aqui na ferramenta, tá bom? Fica aí essa dica para vocês. Em sessão gravações, pode ser que alguns telefones, quando forem assistir as gravações, pode dar algum erro ainda do vídeo. Nós estamos ajustando agora. Quem já utiliza deve ter visto que mudou o layout, está bem bacana, está mais simples para vocês encontrarem os temas que vocês querem, tá? Mas assim, se tiver pelo telefone algum erro dando quando acessa um vídeo, aguarde que hoje ainda será resolvido, tá bom? Basicamente isso, gente. Trazer para vocês as novidades. E o seguinte, vamos lá. Eu quero chamar aqui no palco agora, que vocês tanto esperam, o grande Bergson Lopes. Mas antes dele subir aqui, vai um recado bacana para a gente poder interagir. Coloque sua pergunta no chat. A hora que ela surgir, não espera o finalzinho, não. Às vezes as pessoas esperam o final para poder colocar a pergunta e existe um lag entre a gente falar e vocês ouvirem. Então, às vezes você coloca a pergunta e quando você vai ver, já acabou o programa aqui. São 30, 40 segundos mais ou menos de lag, dependendo da conexão da pessoa. Tem alguns que são 20, outros 30, depende da conexão. Então, assim, surgiu a dúvida na cabeça, pode colocar a pergunta aqui no chat, nas redes sociais ou no chat oficial da Digital Edu, que todas elas vão ser respondidas aqui, tá bom? E é isso aí, ó. Então agora com vocês, grande Bergson Lopes. Bom dia, Bergson. Olá, Wagner, bom dia, pessoal. Espero que Ma- todos estejam bem, recuperados, Do né, carnaval? aí desse período de carnaval, né? Tem muita gente que ainda está emendando, né? Tem. Mas para nós, né, aqui, meros mortais resistentes aqui, né? Bom dia quem estiver assistindo aí o Manhã com Dados. Quem for assistir mais Maravilha, ó. tarde, de noite, né? Daqui um dia, daqui um mês, daqui um ano, né? Então, Isso aí. grande olá, um abraço a todos. Tá? Inclusive, dá o bom dia para a turma aqui, ó. Breno de Souza, Breno Ferreira, Cristiana Ribeiro, David,
Douglas Nascimento, João Pedro, Jorge Augusto, Juliana Gouveia, Kleber Leandro, Laura Guenco, Marcos Pereira, Rodrigo Gomes, Tamires Nobre. Gente, podem ir colocando aí seu bom dia, seu olá. A gente sabe aqui pelo sistema de onde vocês estão falando, todo mundo aqui do Brasil, maravilha, Rio de Janeiro, São Bernardo dos Campos, Juiz de Fora, São Paulo, Guarulhos, Belo Horizonte, ô minha cidade, maravilha. Gravataí, Araxá, opa, Araxá sou eu. É isso aí, Bergson, o palco é seu, meu amigo. No final aqui, no final não, eu não volto não, gente. Eu só entrei para poder dar um bom dia para vocês aqui das novidades. Você volta no encerramento, de repente, né, para lembrar de alguma coisa, mas por Qualquer enquanto coisa, vamos tocar aqui. se me chamar, eu entro. Chamou, eu entro. O palco é seu, Legal. Bergson. Obrigado, Wagner. Bom, pessoal, bom dia, né, a todos. O tema de hoje, né? Hoje eu prometo ser mais breve, né? Vamos tentar terminar na hora hoje, até porque eu tenho uma reunião logo na sequência, né? Mas eu vou falar um pouquinho sobre a capacitação dos times de dados, né? E quando eu falo aqui dos times de dados, eu estou falando dos times de dados de forma geral, tá? Então aqui para qualquer público, né? Qualquer tipo de equipe, né? Ligado ao tema dados. Então, como que considerar nos times de gestão e governança de dados, engenharia de dados, arquitetura, ciência de dados, analistas de dados, né? Consumidores dos dados, né? Público de negócio que tem muito contato com os dados, né? Então, são algumas dicas, né? Vamos dizer assim, tá? Que devem ser levadas em conta, tá? Na hora de pensar, não é, na capacitação desses times, né? E como eu falei aqui para vocês, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender aí olhando, né, esse Manhã com Dados hoje, o foco, tá? Não na capacitação individual de cada pessoa, tá? Na capacitação, perdão, corporativa, tá? Então, no sentido de que, como a empresa, né, em que eu trabalho, né, ela pode melhorar a questão da capacitação, o que deve ser levado em conta, tá? É claro que quando a gente fala no mercado, né, essa visão um pouco essa visão corporativa, né, sobre a capacitação, nós vamos encontrar aí vários cenários, né, desde de empresas que o que eu vou estar passando aqui, né, elas já fazem, já consideram, né, a empresa já está careca de saber disso, né, e aplica até aquelas empresas que, de repente, têm uma visão ainda muito incipiente, tá? Ou nenhuma visão, né, sobre treinamento, né? Então, antes de atuar na BLR Data, fundar a BLR Data, eu passei por várias empresas, né? E algumas realmente tinham um viés, né, bem intenso, vamos dizer assim, na questão da capacitação das pessoas, né? E outras não, era mera, assim, era uma visão meramente exploratória, né? Então, inclusive, algumas você era até, vamos dizer assim, eu não vou falar obrigado, né? Porque dependia sempre das pessoas no fim, né? Mas você era cobrado por você, né? Investir naquela capacitação que você tinha necessidade para atuar naquela empresa, para atuar melhor naquela empresa, ou até para aquela empresa vender que você é uma pessoa muito capacitada, você tinha que fazer tudo, né, com você patrocinando, tá? Então a gente encontra aí cenários diversos, né? Eu coloquei os dois extremos aqui, tem alguma coisa que é mais ou menos no meio ali e tal. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender, quando a gente fala aqui de capacitação, tá? Se o movimento dessa capacitação ele é corporativo, ou seja, eu não vou ter uma preocupação aqui
capacitar um único tipo de time, uma única equipe, não é? Eu começo a pensar, tá? De forma mais abrangente em dados, né? Então, quando a gente fala em dados, tem aí uma gama de atuações, né, onde as pessoas atuam, né? Então, quando a gente começa a pensar desta forma, entender que, né, eu vou ter que pensar em um programa de capacitação, né? A gente tem que passar para vocês, né, essa visão. Eu vou fazer a pergunta aqui para vocês. A tela está aparecendo para vocês? Vocês estão me escutando direitinho? Tá tudo ok, viu, Bergson? Tudo ok? Tá. Tudo ok. Beleza. É... Tá. É porque eu recebi o WhatsApp aqui de gente falando que não está aparecendo. Tá aparecendo. Tá? Pode ser que a pessoa não esteja conseguindo ver a tela. Pede para poder entrar em contato no chat, se não estiver conseguindo ver. Tá, Lá abaixo do vídeo tem um link de suporte técnico, tá? tá bom. Agora, faz o seguinte, muda o slide aí só para ver se tá passando. Porque ele tá aparecendo. Aí, beleza, tá ok. Tá Tá, ok, tá? tá. Tranquilo. Então, seguindo aqui, gente, ou então, sei lá, dá um refresh, né? Não sei como funciona para quem está assistindo, né? Mas dá um refresh no browser de repente, né? Que vai aparecer. Então, a ideia aqui, tá, gente, é sempre a gente pensar de forma corporativa, tá? Para estar montando uma grade, não é, de capacitações, tá, para atingir esse público. E a primeira coisa que a gente indica aqui, não é, eu coloquei um exemplo aqui de uma metodologia que nós utilizamos, tá? Eu não vou entrar aqui fundo nela, até porque isso aqui dá para fazer um elenco com dados inteiro, né? Então, o objetivo, só nesse slide aqui, o objetivo não é esse, mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o quê? Nós vamos desenvolver um programa, tá, de capacitação e este programa ele deve seguir uma metodologia já que foi aplicada, né, em outras empresas. O que eu estou falando aqui, tá? Eu falo isso porque eu já cansei de ver isso acontecer, tá? O pessoal chega e fala o seguinte: não, a maturidade do mindset analítico na empresa ela é baixa, né? A maturidade em gestão e governança de dados ela é baixa, né? As pessoas ainda não têm uma visão das novas tecnologias, né? Então, muita gente fala em mas as pessoas não sabem nem o que é IA. Assim, são cenários, né? Desculpa, que ocorrem nas empresas. E aí o pessoal sai meio que tentado a fazer de qualquer forma. Então, por exemplo, olha, o mindset analítico aqui, né, das pessoas é muito baixo, né? E aí a primeira coisa que a gente vê é o seguinte: vamos pegar, o que a gente precisa melhorar? Vamos montar um treinamento aqui de Power BI, por exemplo, tá? Eu estou supondo, né, nesse exemplo aqui, que a ferramenta de DataVis, tá? Da empresa seja o Power BI, né? Mas podia ser também o Tableau, qualquer outro, né? Então vamos montar um curso aqui de Power BI, né? E aí depois aplique esse treinamento e depois, não, algumas pessoas entenderam bem como funciona o Power BI, agora a gente vai pegar e vai colocar um treinamento avançado, né? E aí monta o treinamento avançado ali. O que eu estou falando o que acontece quando a empresa age dessa forma, né? Ela não faz um planejamento adequado, ela não tem um diagnóstico, né, da sua cultura, não é, do nível de conhecimento em dados necessário para cada tipo de papel, cada tipo de posição, né? Isso não é visto, né, tanto de uma forma corporativa,
né, de forma geral, na empresa, como também para pessoas específicas, né, pessoas que possuem algum tipo de atuação-chave dentro, né, dessa seara toda de dados. Tá? Eu sei que tem muita gente aqui que é da área de governança de dados, que acompanha, não é, aqui o Manhã com Dados. Hoje eu estou falando de dados, tá, gente? De forma geral. Tá? Então, o ideal é que a empresa ela já, né, tenha ou contrate, não é, alguma empresa especialista para estar fazendo este trabalho de planejamento desse treinamento e baseado em metodologia, tá? Já existem empresas no mercado que fazem esse tipo de trabalho, a BLR Data é uma, inclusive, tá? Que faz esse tipo de trabalho, e isso aqui ajuda bastante, porque você faz todo um trabalho estruturado, visando ter uma evolução homogênea da capacitação, né, da melhoria da capacitação das pessoas que atuam na empresa, tá? Então, contar aqui com uma metodologia, tá, como base é fundamental. Então, não vamos sair aí, não é? Por exemplo, às vezes eu vejo, né? Ah, vamos pegar um time aqui para estar montando os treinamentos aqui necessários e sair fazendo ali a torta direita sem pensar, sem entender, sem avaliar, tá? O que tem dentro da empresa. A área, né, de RH, né, de recursos humanos, as áreas de recursos humanos, gente, gestão, aí vai o nome que cada empresa adota, né? De certa forma, elas possuem já, as organizadas, né? Elas possuem, de certa forma, uma metodologia, mas ela é mais genérica para qualquer tipo de treinamento. Então, é necessário, claro, seguir a metodologia dessa empresa, não é? Mas a gente pode dar uma adaptada, não é? Então, por exemplo, digamos que dentro do processo corporativo de treinamento da empresa, você tem algumas etapas ali. Provavelmente, tá? Pode ser que não tenha algo aqui ligado a fazer essa avaliação, né? A ter esse diagnóstico da situação atual, tanto da empresa como um todo, em relação ao conhecimento, em termos ligados aos dados, como das pessoas. Então a gente pega e adapta, tá? O mais importante é ter, sim, uma metodologia aqui de base, tá? Para poder apoiar isso, tá? Seguindo aqui, tá? E quando a gente está olhando, né, para a empresa como um todo, não é? O ideal, né, é que nesse diagnóstico, nesse mapeamento, surjam trilhas diversas para os perfis que necessitam de investimento na capacitação, tá? Então é muito comum um programa desse de capacitação, né, ter trilhas específicas para analistas de dados, né, analistas de governança de dados, data stewards, pessoal da engenharia, pessoal da arquitetura, botei aqui guardiões de dados, né, que é o pessoal mais ligado ali, por exemplo, a atuação com segurança e privacidade, né? Tem muita empresa que adota esse nome também, né? Usuários finais, né, que são usuários aí das aplicações analíticas, e eu vou criando, né, quantos perfis forem necessários, tá? Para estar atuando, para estar, desculpa, né, aplicando, né, essas trilhas aqui. Tá muito calor ainda aqui no Rio, tá seco, então às vezes dá uma prendida. Então eu vou criando aqui, não é, essas trilhas, tá? De acordo, né? E aí vem a importância da metodologia, né? Com o que nós identificamos de necessidade lá, por exemplo, no nosso diagnóstico, tá? E aqui já olhando de forma individual, mas considerando a evolução, né, da capacitação daquela pessoa dentro da empresa, a gente pode fazer também o uso de uma ferramenta, eu gosto bastante dela, né, que é o mapa de competências, tá?
Aqui é a visão final de um gráfico, tá? Mas o que é o mapeamento das competências, né? É estabelecido ali, não é, os papéis atuantes em dados, né? Então, vou ter ali, por exemplo, o steward, não é? Eu vou ter o analista de governança de dados, vou ter o engenheiro de dados, o arquiteto, eu vou ter ali, por exemplo, a pessoa que trabalha com integração, né? Eu vou ter ali um analista de dados, né? Então, eu vou ter ali diversos perfis. Inclusive, eu posso quebrar isso, né, por júnior, pleno e sênior. E aí, o que a gente faz, tá? Para cada perfil, tá? Desse, tá? A gente traça, né, um conjunto, tá? De habilidades. E aí, quando a gente fala de habilidades, a gente sempre procura, pelo menos, colocar dois tipos aqui de habilidades, tá? Uma são habilidades, vamos dizer assim, comportamentais, tá? Que aí vem as soft skills, né? E a gente coloca também habilidade técnica dentro, óbvio, né? Da, da área de atuação daquele perfil que eu estou falando. Então, por exemplo, eu tenho um gráfico aqui, tá? Eu botei x, 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 y, y, y para não dar muleta aqui para ninguém, tá? Então, assim, todo material que a gente faz, a gente não coloca sempre um exemplo claro, porque às vezes as pessoas usam isso como muleta, e aí não tentam aprender o que a gente está colocando aqui. Então, dentro desse perfil, tá? A gente define quais são, né, as habilidades, né, as competências que essa pessoa ela deve possuir, tá? Para atuar nesse papel. Tá? Então, coloquei aqui que nesse perfil, tá? Digamos que possa ser algo parecido, tá? Com um analista de governança de dados, sênior. Tá? E aí eu coloco, olha, ele tem que conhecer um pouco de gestão estratégica, governança de dados, arquitetura, qualidade, MDM, modelo conceitual, né? SOA, conhecer o DMBOK, o TOGAF, PMBOK. Então, aqui tem uma parte embaixo, não é? Específica aqui, né? Para alguns frameworks, algumas referências, né? Guias de boas práticas externas, tá? E eu venho aqui com algumas soft skills, tá? Negociação, liderança, comunicação, didática, regulação, negócio da empresa, né? E a gente traça, né? Define, na verdade, uma tabela, tá? Com um conjunto dessas competências e a gente coloca, olha, o perfil ideal, né? Digamos, para um analista sênior em governança de dados, é que a gestão estratégica ele tenha um grau de 1 a 5, 4, né? Ligado à governança, 5. E a gente vai estabelecendo essas escalas, tá? Então, com isso, a gente monta um gráfico, tá? Onde eu tenho aqui, o que é o que está aparecendo aqui nessa figura, não é? Em linhas vermelhas tracejadas aqui, eu tenho aqui qual seria o perfil ideal, tá? Desculpa, o nível de competência ideal para esse perfil, tá? Então, eu mostro aqui, eu estou passando com o mouse aqui em cima, tá? Esse seria o nível ideal, tá? Aí eu vou ver dentro dos meus profissionais, das pessoas que atuam nesse papel, de forma individual, tá? Em que estágio, né, elas estão. E é o que a gente colocou aqui, por exemplo, na linha verde, tá? Então, eu vejo, olha, essa pessoa aqui, a nível de gestão estratégica, ela tem de 1 a 5, um grau 2. A nível de governança de dados, ela tem um grau 3, né? Arquitetura, 3. Então, vocês veem aqui que a gente vem marcando, né, esses valores, né, vem registrando esses valores, e a gente vai gerando esse gráfico aqui, tá? E aí, com isso, né, de forma individual, o que eu estou falando? As competências nós definimos, tá, de forma única para cada perfil. Ou seja, eu não vou usar todas essas competências aqui em todos os perfis. Tá? Então, por exemplo, se eu estiver falando, né,
aqui de, por exemplo, pessoas que são usuários do Analytics, né? Aí eu tenho um PMBOK, né? Aqui tem um DMBOK. Isso é uma competência para esse público? De repente, não, tá? Mas a gente muda isso a cada perfil, mas a gente vem registrando, tá? E no fim a gente tem um gráfico individual aqui, né? Onde, olhando para o resultado dessa pessoa, eu vou ver o seguinte, olha, ela tem que evoluir aqui, ela na lista de governança de dados, por exemplo. Então ela tem que evoluir em governança de dados, o conhecimento dela está baixo, tá? A arquitetura está dentro do esperado, qualidade está baixo, MDM está baixo, né? E aí vem a questão de SOA, está bem acima. E aí quando a gente vem aqui para as habilidades comportamentais, né? Elas, de forma geral, estão bem acima, negociação, liderança, comunicação, né? Então, o que eu avalio quando olho isso aqui? Provavelmente, tá? Esse gráfico é de uma pessoa, tá? Que ela veio de uma área mais mais ligada às atividades de gestão, tá? Do que uma área mais técnica, apesar de eu ter um SOA aqui bem evoluído, tá? E aí, com isso, eu começo a montar, né, um plano para evolução desta pessoa. Então, já tirando alguma dúvida aqui que é comum, né? Eu faço isso para todas as pessoas da empresa, ou seja, a empresa ela tem 3.000 pessoas que trabalham com dados dentro da casa. Eu vou fazer isso com as 3.000 pessoas? Óbvio que não, né? Nós vamos escolher aí pessoas-chave, de repente, dentro de uma área piloto, ou ligadas ao conceito de dados pilotos, a gente aplica isso, tá? Mas pelo menos ali umas 20 pessoas, 30, a gente tem que fazer, tá? É claro que esse número pode aumentar bastante, dependendo do tipo de atuação da empresa, mas a gente tem que fazer, tá? E aí, com isso, a gente já começa a ter uma base, tá? Do que é necessário para essa pessoa evoluir de forma, não individual, não é? E também de como anda, não é? O perfil das pessoas que atuam na casa, porque imagine aqui, não é? Essa pessoa, ela tem aqui um gap, não é? Grande de conhecimento, não é? Sobre governança de dados, o desejado, que é o que vermelho, né? Com o que ela tem aqui mapeado, né? Que é o real dela. Então, se a maioria das pessoas desse perfil tem esse gap, aí eu vou ter que pensar, né, dentro de uma trilha em um treinamento de governança de dados. Tá? Se eu tenho aqui, por exemplo, 6 analistas de governança de dados, tá? 5 estão aqui no top, né? Eu não vou pensar nisso em uma trilha, mas nada impede, tá, que, principalmente se essa pessoa for uma pessoa-chave dentro vamos chamar assim, desse ecossistema de dados. Nada impede de que eu, né, como empresa, e essa pessoa, nós vamos estabelecer, né, aqui um plano para ela evoluir nisso aqui. Então, provavelmente pode pintar sim a indicação de um treinamento externo. Tá? Então, isso a gente tem que olhar. Tá? E, claro, né, esse mapeamento é para cada tipo de perfil. Então vou fazer para o arquiteto. E o arquiteto o quê? Tem bastante arquitetos na empresa, júnior, pleno e sênior, por exemplo, né? Analista de governança de dados, engenheiro de dados, né? Analistas de dados, né? Então a gente segue nessa linha, tá? Mas quando nós realizamos esse tipo de mapeamento, tá? A gente começa a ter uma visão, né, do cenário da necessidade de capacitação, tanto a nível, né, corporativo quanto a nível individual das pessoas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vão colocando aqui no chat, tá? E claro, né, todo esse trabalho, por exemplo, isso aqui está dentro de um processo, está dentro de uma metodologia, né? Eu não posso fazer uma vez só, né? Então, olha, nós começamos aqui um trabalho, né, um investimento, né, em um programa de capacitação há
3 anos atrás, por exemplo, né. E aí a gente fez isso no início e não fez nunca mais. Na verdade, tudo isso deve ser cíclico, tá? E a gente tem que definir esse ciclo, tá? Ao contrário do que a gente faz, não é, em um plano de comunicação, né? Que geralmente os planos de comunicação eles têm um tempo de vida mais curto, né? Geralmente são 3 meses, né? Aqui a gente pode de repente aplicar em um ano, tá? Então, por exemplo, está na época da empresa fazer a sua avaliação de desempenho, tal. Isso aqui pode entrar junto, né? De repente quem está puxando isso, né, na área de dados, né, pode entrar em contato com o RH para, né, juntar os esforços, né, integrar, seguir dentro do processo, inclusive da própria empresa, tá? Mas o ideal é que isso seja feito de forma cíclica, tá? Anualmente é um bom período, tá? E geralmente é mais ou menos isso aqui, né? É feito o planejamento, então essas competências para os perfis são definidas, tá? Ah, mas aí o perfil não muda. O que o engenheiro faz hoje, ele vai fazer de dados, né? Ele vai fazer daqui a 10 anos. Não, né? Então, por exemplo, se nós pegarmos, né, eh, alguns perfis, né, que hoje o pessoal fala bastante, né, que é o perfil da engenharia, né, o perfil da arquitetura, o perfil, por exemplo, da governança de dados, não é? Então, por exemplo, a arquitetura, não é? A questão ali de 10 anos atrás, né, pouca gente falava em nuvem ainda, não é? Assim, já tinha Big Data e tal, mas era muito aquela questão ali do ecossistema Hadoop, né? Então era elefantinho para lá, para cá, de tudo que era lado, né? Abelhinha e tal. Com o tempo isso foi mudando, né? Foram surgindo novas tecnologias, a questão da nuvem cresceu demais, né? Então, antigamente a gente falava muito em DW, Data Lake, hoje já tem a questão do Data Lake House, muita empresa já começou a adotar o Data Mesh, outras pensam em adotar o Data Mesh. Então, são novos tópicos, tá? Olhando isso dentro de um perfil de arquitetura, por exemplo, que há 10 anos atrás não eram tão necessários e hoje já são necessários. E alguns, aliás, nem existiam, né? Então, ter essa definição dessas competências revisadas também de forma periódica é algo que a gente não pode esquecer, tá? E aí a gente faz esse mapeamento, tá? E aí é importante, esse mapeamento é feito com a pessoa que está sendo, eu vou usar uma palavra aqui que eu não gosto de falar, porque isso não é uma avaliação, tá? Mas ela que está sendo ali avaliada, ou seja, ela está tendo o seu conhecimento, não é? De certa forma, avaliado, testado, né? É feito por essa pessoa, então ela tem que honestamente, tá? Quando a gente chega e fala, olha, o seu grau, né, por exemplo, de entendimento de, vamos colocar aqui, por exemplo, segurança da informação, tá? Dentro de uma escala de 1 a 5, como você se vê, né? E aí ela vai pegar, vai fazer uma avaliação dela. Então ela vai falar, olha, tudo que é colocado aqui nas campanhas, eu já sei como é que é, eu faço, né, eu tenho entendimento do que é aquilo, né, o que pode causar se eu não seguir o que o pessoal está colocando ali, né? Mas, por exemplo, eu não sou especialista ali no uso das ferramentas, né, de novas tecnologias, né? Eu não sei fazer monitoramento, né? Eu não sei os detalhes, por exemplo, de um pen test, né? Então a pessoa vai virar e falar assim: olha, meu conhecimento aqui está entre 3,5 e 4, por exemplo, tá? E isso é feito com o apoio de um especialista também dentro daquele tema, daquela competência, né, que está sendo colocada ali, né? Então, por exemplo, tem algo ligado à governança de dados. Então é bom ir na governança de dados, estar acompanhando ali a avaliação daquela pessoa naquele item, tá? E aí essas pessoas discutem, né? Nada é imposto, tá? Isso não deve ser considerado algo que vai influenciar na avaliação de desempenho, apesar de ser um bom momento para estar aplicando isso, tá?
A gente tem que separar bem essas coisas, tá? Então é feito um mapeamento, né? Ou seja, a pessoa ela coloca ali, né, o que ela entende, e isso é validado por um especialista naquela competência, tá? E aí, em cima desse gráfico que é gerado, tá, é montado aqui um plano de desenvolvimento, tá? É montado um plano de desenvolvimento corporativo, olhando a empresa como um todo. Então, imagina que é o seguinte: vamos mudar a nossa ferramenta de DataVis. Então, hoje, cada área usa a sua. Então, tem área que usa o Power BI, outras usam o Tableau, tem algumas que usam nenhuma nem outra, aí usa, por exemplo, o Excel da vida, não é? Outras não usam nada disso, mandam para o chat GPT, o chat GPT gera um gráfico. Aí, assim, tá, aquele cenário que às vezes acontece nas empresas, né? E a empresa está padronizando, ó, a partir de... A gente está, por exemplo, aqui em março, né? A partir de junho, né? Tudo vai ficar padronizado, né? Tudo novo deve ser construído, por exemplo, no Power BI, tá? Então, a gente vai fazer uma avaliação, né? Como é que está o conhecimento em Power BI, né? Das pessoas que vão desenvolver, por exemplo, dashboards, né? A gente vai olhar, né? A empresa avalia. Se chegar à conclusão que o conhecimento não está adequado, né, à necessidade, aí entra no planejamento do treinamento, né? A inclusão de alguns cursos, alguns treinamentos, mas isso tudo baseado em quê? Na pesquisa que é feita com os funcionários, né? Nessa avaliação, tá? E considerando a capacitação de forma corporativa, tá? Não olhando para as necessidades de uma única área, tá? Então a gente monta esse plano de desenvolvimento corporativo, o individual também é importante. E durante esse ano, por exemplo, vai sendo feito um monitoramento. Olha, beleza, investimos nessas capacitações, nesses treinamentos, né? Se olhar agora daqui, olhar para o meu espelho para um ano atrás, né, no fim desse ciclo, por exemplo, né, o que mudou, né? Se a gente entender, olha, mudou bastante, agora melhorou o nível, cara, beleza, a gente conseguiu atingir os objetivos, tá? Mudou nada, tá a mesma coisa, né? Ou então, às vezes, acontece o seguinte, olha, eu não tenho como avaliar porque a minha rotatividade aqui foi muito grande, né? Então, mais da metade das pessoas que foram capacitadas, elas saíram, né? E aí é hora de quê? Ó, peraí, o que está acontecendo aqui na casa que as pessoas estão saindo aí à torta e à direita, né? Então é pensar um pouco nisso, tá? Também nessa avaliação e monitorar, acompanhar esses resultados, tá? Se vocês tiverem dúvidas, pessoal, vão colocando aqui, tá? Temos aqui da Juliana. Minha empresa, que o Wagner colocou, se tiver mais, coloca aqui, tá, Wagner? Minha empresa não investe em treinamento. Qual a sua dica para mudar o cenário? Então, Juliana, isso que você falou realmente acontece em algumas organizações, tá? Vamos pensar no seguinte, tá? Existem algumas razões, tá? Existem algumas razões, tá? Para que isso aconteça, tá? Uma delas, por exemplo, pode ser o quê? A falta de visão, tá? Da gestão em reconhecer essas necessidades de treinamento, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar trabalho de formiguinha, né? Conversar com a gestão, mostrar essa necessidade, tá? Para ver se isso muda, tá? Às vezes aquilo não é prioridade, e aí quando a gente mostra essa necessidade, passa a ser prioritário, né? É, Assim, sendo bem sincero, tá? Às vezes as pessoas falam o seguinte: não tem verba, não tem orçamento. É claro que a gente não está falando que tudo tem que ser feito, treinamento externo, não é nada disso, tá? Mas, de forma geral, as empresas têm, sim, verba para isso, tá? E isso traz resultado. O problema é que aí vem esse algo aí que você, foi Juliana que fez a pergunta, né? Então,
vem um pouco do que você colocou, não é? Tem empresa que ela não investe mesmo, tá? Porque ela não, assim, ela não considera, tá, que o trabalho de capacitação vai trazer um retorno para ela. E esse é uma visão errada, tá, gente? Assim, se vocês trabalharem em uma empresa que tem essa visão, caiu fora, né? Mas acontece, né? Então, tem empresa que entende que aquilo não vai ser útil para a empresa, e sim para as pessoas que estão pedindo aquilo ali, né? Então, eu vejo que ainda tem empresa que tem esse pensamento meio que atrasado, né? E aí, assim, não tem jeito, né? Você não vai mudar o cenário, né? O que eu te aconselho é tu sair desse cenário, né? Mas sim, às vezes acontece que isso não é uma prioridade, né? A pessoa que está na gestão ali não está muito atenta a isso, né? Assim, gente, as pessoas elas cometem erros, né? Então cabe a gente, né, ver quando alguma coisa assim está sendo feito de uma forma não tão ideal, vamos chamar assim, né? A gente pega e dá, né, ali uma cutucada, dá um aviso, tá? Na maioria das vezes eu acredito que vai funcionar, tá? Mas assim, eu reconheço que isso não vai funcionar para todas as empresas, tá? Aí tem uma aqui do Jorge Augusto: construir um profissional com todas essas competências é pesado. Sim, Jorge, mas eu não falei aqui, cadê aqui, ó? Você deve estar falando aqui por causa do gráfico, tá? Eu não falei aqui que tudo isso aqui que está fora a gente vai ter que pegar e capacitar. Mas são sim, tá, competências que aquele profissional, para atuar naquele perfil, tem que ter. Tá? Então são coisas diferentes. Nesse caso aqui, específico, ó, se a pessoa tem um gap aqui em governança para este perfil, em qualidade para este perfil, no DMBOK para este perfil, e tem um monte de competência aqui que ela está acima. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de 3 competências, tá? Que dependendo do papel aqui, do perfil que a gente está colocando, isso é resolvido de forma fácil com algum tipo de treinamento, sim, tá? Agora, se você pega, por exemplo, uma pessoa que ela está com tudo abaixo do necessário, eu tenho que fazer aqui, tenho que tomar algumas ações, né? A primeira é, assim, na minha visão, tá? É demitir o gestor. Como é que ele tem um profissional, tá? Que ele, em todas as, ele mantém um profissional, né, que em todas as competências ele está bem abaixo. Então isso vai variar de cada cenário, tá? Então, de forma geral, o que que a gente foca? Nessa Nessas necessidades, tá? E procure estabelecer um plano, né? Se isso aqui for coletivo, eu vou focar nisso aqui. Se não for, eu vou focar no individual. Se a pessoa está fora em tudo, cara, tem algo errado além da capacitação, da necessidade de capacitação aqui, não tem? Aí eu vou ter que tomar essas ações, tá? Então, não é que seja pesado. A gente usa aqui o bom senso também, tá? E tem a pergunta, acho que você fez antes também, não é? Qual o melhor sistema de dados para o contábil jurídico? Não sei o que você está falando aqui na pergunta, tá? Sistema de dados, você está falando que é um RP? Eu não sei, se for isso, não é o foco aqui, tá? E aí, seguindo, né, a gente tem que considerar alguns fatores críticos aqui, né, para a gente encerrar, né? Que a gente tem que levar em conta, né, nessas capacitações, né? Primeira coisa, tá? Vamos colocar aqui o mouse em cima. A gente tem que parar com isso, né? Que a gente vai pegar e vai capacitar aqui, vai montar tudo sozinho, né? Assim, se eu pegar todas aquelas competências ali de todos os perfis e montar treinamento, né? E aquilo for realmente uma necessidade, né? E eu montar treinamentos ali em cima disso, né? E tudo sozinho, provavelmente vou estar montando alguns treinamentos fracos, tá? Por quê? A empresa ela não é especialista nisso,
né? Eu vejo muito assim, por exemplo, aí vai um pouco na pergunta da Juliana ali, que ela fez antes, né? A empresa ela não investe em treinamento. O único treinamento que ela faz é o seguinte: ela pega alguém da área ali, né? Que às vezes não tem didática nenhuma, não tem conhecimento, às vezes, mais aprofundado para passar, né, conhecimento, às vezes, para aquele papel atua ali, que é uma maravilha, né? Por exemplo, um analista, né? Com governança de dados vai atuar que nem uma maravilha, né? Um engenheiro de dados clássico ali vai atuar que nem uma maravilha. Agora, vai botar esse engenheiro de dados, por exemplo, para dar um treinamento. Às vezes ele não tem essa habilidade. Às vezes aquele analista de governança de dados não tem aquela habilidade. Então, às vezes, a gente tem que colocar esse trabalho para que empresas especialistas façam esse tipo de trabalho. Tá? Então, quando eu converso com cliente, né, às vezes, assim, aqui na BL Data, nós somos especialistas em gestão e governança de dados. Mas às vezes vem alguém e fala aqui, poxa, mas por que vocês não dão um treinamento de habilidades comportamentais, um treinamento em como fazer apresentações? O foco da nossa empresa não é esse. Existem empresas no mercado especialistas nisso. Então, por exemplo, como ministrar apresentações. Tem empresa que é expert nisso. O negócio dela é esse. Então, para que eu vou estar fazendo isso aqui? Só para falar que, eu tenho treinamento disso? Não, meu treinamento nunca vai ser tão bom em apresentação, né, em como ministrar uma apresentação, como naquela empresa. Então, por que eu vou botar aqui? Para aumentar meu catálogo? Coisa ridícula, né? Não faz sentido. Então, a empresa ela tem que escolher os seus parceiros ideais. Tá? Então, vamos investir num treinamento para DataVis. Cara, eu tenho um perfil aqui muito bom. Será que esse perfil ele vai montar um treinamento adequado? Não é melhor, por exemplo, pegar uma empresa especialista em treinamento, por exemplo, com o Power BI, se o Power BI foi uma necessidade dessa empresa? Tá? Eu não preciso ter um único parceiro aqui. Você pode ter um parceiro para estar montando todo o seu plano, e você pode ter parceiros ali para quê? Para estar aplicando determinados tipos de treinamento. Tá? Então a gente tem que pensar nas parcerias que a gente faz. Tá? Outra coisa importante também, o treinamento ele tem que ser um treinamento de qualidade. Ele tem que ser um treinamento que vai entregar valor. Ou seja, quem é a pessoa que vai ser a instrutora desse treinamento? Qual a experiência dessa pessoa? É, qual o programa dessa pessoa? Como é o material que essa empresa, não é? Ela entrega, não é? Então a gente tem que olhar isso. Eu não posso chegar e falar o seguinte: tem um treinamento ali na Udemy 20 conto, né? E aí vou lá, não, pessoal, a partir de agora todo mundo acessa esse treinamento aqui na Udemy. Não é esse tipo de treinamento aqui que eu estou falando, tá? Até porque se um treinamento ali fosse bom, ninguém ia cobrar R$ 29. Ninguém ia fazer, por exemplo, te dou um treinamento aqui de graça, tal. Assim, não existe almoço grátis, tá? Então, cuidado com isso. Então, tem que ter uma qualidade adequada esse treinamento também, né? Outra coisa, não é? Assim, principalmente quando a gente fala dentro de uma visão mais corporativa, tá? Os treinamentos, eles devem ter como um dos princípios, né, básicos estimular as pessoas a pensarem naquilo ali. Eu não posso, é o que eu chamo aqui, né, de entregar muletas, eu não posso, né, chegar e falar o seguinte: eu vou fazer aqui um treinamento de DataVis. Então aqui, ó, eu já montei aqui 6 templates específicos. Com esses templates aqui, vocês podem montar qualquer dashboard. Você está ensinando realmente aquela pessoa a ser um analista de dados? Ou você está ensinando ali um quê? A ter ali uma pessoa que está fazendo aquilo ali meio no automático, sem pensar, sem planejar, sem fazer nenhum tipo de análise. Então, cuidado com treinamentos que fornecem muletas. Por exemplo, governança de dados. Né? Governança de dados, a gente sabe que toda empresa que implanta o programa de governança de dados tem que ter uma política.
uma política de governança de dados, ou dependendo da classificação da empresa, né, pode ser norma, pode ser padrão. Eu não posso pegar, olha, tem uma política aqui pronta, que aquilo não vai entrar, não vai encaixar naquela empresa. Mas a pessoa pega, não, tem um exemplo aqui, vou usar isso aqui. Vai fazer um trabalho tosco e vai deixar de pensar. Então, assim, treinamento, ele não serve só para ensinar. Treinamento, ele também deve ter a missão de que provocar as pessoas, fazer com que elas comecem a puxar mais, fazer mais desafios em relação àquele tema. Não é para pegar aqui e ficar, por exemplo, lendo slide, dando documento, tá? Então, muito cuidado com isso, tá? Treinamento tem que ter estímulo ao pensamento crítico, qualquer tipo de treinamento, tá? E outra coisa, tem que ser dentro daquele tema. Então, às vezes, o que eu vejo? As pessoas montam treinamentos, né? Que colocam ali 3, 4 coisas diferentes, temas totalmente diferentes, né? Então vamos falar assim, ó, vamos criar um treinamento, olha só, que coisa genérica demais que mistura tudo. Vamos criar um treinamento para formar profissionais de dados. Aí você pega, né? Primeiro módulo, eu vou colocar aqui, por exemplo, engenharia de dados. Segundo módulo, modelagem. Terceiro módulo, governança. No mesmo treinamento. Aí, por exemplo, ali, 24 horas. Cara, não vou ensinar nada de nada, porque são 3 temas totalmente, né, complexos, e que, se bobear, alguns deles eu vou ter que montar uma grade específica com níveis, tá? Então, muito cuidado, né? Às vezes a gente acha, eu estou fazendo aqui um 3 em 1. Na verdade, você está perdendo o seu tempo, né? A empresa está jogando tempo e recurso fora, tá? A questão das referências atualizadas, né? Isso, quando eu falo de governança de dados, eu falo bastante, né? Cuidado com o material de referência externa defasado, né? Então, cara, vai falar de arquitetura, qual a versão recente, por exemplo, do TOGAF? Vai falar de segurança da informação, quais as versões recentes, né, das referências que são utilizadas, ou seja, a gente trabalha com as normas ISO, então quais as últimas versões das normas ISO? A gente usa, por exemplo, o material do NIST, qual a última versão do NIST? E por aí vai, tá? Não posso ficar usando material obsoleto aqui, tá? Porque as coisas mudam muito rápido, tá? Outra coisa é a sequência adequada. Então, assim, eu não posso chegar aqui, por exemplo, vamos fazer um treinamento aqui de Power BI. Aí eu dou o treinamento de Power BI na empresa, tal. Aí depois a gente chega e fala o seguinte, não, mas a gente agora tem que montar um treinamento para estimular as pessoas a criarem suas perguntas para construir seus dashes. O que eu estou fazendo aqui? Eu botei, por exemplo, o ponto fim dessa jornada, né, no início, e uma coisa que é bem prioritária aqui no início. Primeiro eu vou entender, né? Tem que entender o que eu vou precisar levar em consideração, né? Como a gente vai melhorar, né, o nosso mindset analítico. Eu já chego com a ferramenta primeiro e depois eu venho no como, no porquê, tá errado, tá? Então, cuidado, a gente tem que ter uma sequência adequada, tá? Debates sobre situações passadas. Então, assim, dependendo do tema, não é? Então, por exemplo, se a gente está falando aqui de habilidades comportamentais, não é? É bom, sim, tá? Que a pessoa que esteja passando esse treinamento, ela coloque ali situações reais que aconteceram com ela ou que ela viu acontecer. Por quê? Isso traz, não é, para as pessoas que estão assistindo, não é, uma melhor compreensão do que está colocando ali. Uma coisa virar, né, e falar aqui, por exemplo, se eu estiver falando de um treinamento de governança de dados, eu vou falar o seguinte: beleza, eu tenho que ter o papel do data owner e do data steward, né, definido para eu poder falar com o governo de dados. Ok, beleza. Mas, assim, eu já passei por empresas que não investiram nisso, que não quiseram mapear, erraram nesse mapeamento. Por exemplo,
no evento passado eu falei bastante de algumas coisas que as pessoas criam os mitos, né? E sempre trazendo isso para a realidade do que eu vi nas empresas, do que eu passei nas empresas, do que eu soube que outras pessoas passaram nas empresas. Então, trazer isso aqui fortifica muito o entendimento, tá? E óbvio, né, gente, a questão da ética, né? A ética aqui, tanto profissional, quanto a ética também do profissional, né, que faz o treinamento, do instrutor, quanto da ética também da empresa, tá? Ela é extremamente necessária, tá? E a gente tem que cobrar isso, tá? Tem como a gente avaliar, né, isso? Assim, 100% não, mas a gente vê, eu vejo, por exemplo, algumas coisas, né, que acontecem, que eu falo, gente, como é que contratam? Né? Como é que contratam essa empresa? Né? Então, um pouco de olho nisso também, tá? Então, são coisas aqui que a gente tem que levar em consideração. Indo aqui para algumas perguntas, tá? O Eduardo Vilaça colocou aqui o seguinte: enfim, é muito importante treinar as pessoas para usar as novas tecnologias, pois essas pessoas são a engrenagem principal em todos os processos de transformação. Isso é isso, Eduardo. Se a empresa ela não investe, tá, na capacitação dessas pessoas, principalmente, tá, principalmente em temas que são novos, ela é uma empresa que ela tem, na minha visão, uma visão muito ela tem, na minha visão, uma visão complicada, né? Que, na minha opinião, né, ela tem uma visão muito atrasada do que é uma empresa hoje ideal, né? Então, sim, é importante investir, né, nas capacitações necessárias, tá, gente? Eu não estou falando aqui que eu tenho uma pessoa aqui que ela trabalha com engenharia, ela quer fazer um curso de, vamos colocar aqui, por exemplo, ela quer fazer um curso de culinária, né? Ou ela quer fazer um curso aqui avançado de design, né? Não é o papel dela ali, ela não vai usar aquilo para o trabalho dela, ela pode até usar para a vida pessoal, para ela mudar, por exemplo, de área, aí não é isso que eu estou falando. É muito nisso que você falou aqui, né? Dar condições para que essas pessoas, né, elas possam, né, rodar essa engrenagem, tá? A Leilane de Lima botou aqui o seguinte: tem que ter um bom storytelling. Para vender você tem que ter, né? Mas na hora que você dá o treinamento, né? A gente pode botar bastante disso aqui também quando a gente fala das situações, das experiências passadas, tá? Mas sim. E, por exemplo, você colocou aqui essa questão do storytelling, né? Tem empresa que fornece esse tipo de treinamento, tá? Eu não gosto aqui de falar, eu não estou ganhando nada com isso, não estou fazendo jabá para ninguém, mas pronto, tem uma empresa chamada SOAP, SOAP, tá? Que eu sou meio que fã dela aqui, né? Nessas questões ligadas aqui a treinamento, né? A você colocar suas ideias, que é uma empresa especialista nisso. Ela já existe no mercado há mais de 10 anos, os seus sócios, donos, já publicaram alguns livros sobre o tema também, né? Então eles têm competência no assunto, não são curiosos, tá? Então é uma empresa que eu sempre faço, quando sai um treinamento novo lá, eu sempre faço, e sempre que eu posso, e tem alguém que trabalha aqui comigo, eu tento colocar essa pessoa, pelo menos para fazer os treinamentos mais básicos, tá? Mas sim, o storytelling ajuda bastante. Mais alguma pergunta, pessoal? Como vocês estão? Wagner botou aqui 100 perguntas. Bom, acho que hoje eu finalmente eu consegui bater aqui, né, a minha meta, né, de terminar exatamente na hora, né? Gostaria de agradecer aqui a participação de todos, né? A satisfação está aqui, não é?
Manhã com Dados é uma iniciativa nossa, né? Para estar passando, vamos chamar assim, um pouco de conhecimento, né? Toda semana, né? E a gente se encontra aqui, não é, na próxima sexta-feira, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Tudo bem, pessoal? E não esqueçam do certificado, tá? De pedirem seu certificado, preencherem os seus dados para fazer jus ao certificado. Beleza, então, pessoal? Wagner? Maravilha, Bergson. É isso aí, gente. Já coloquei para vocês no chat, tá? O link do certificado de participação. Então é só clicar aí e fazer a emissão. Bergson, sucesso, meu amigo. Até sexta-feira que vem. Lembrando a todos que às 11 horas agora temos mais um programa bacana para vocês, tá bom? Aguardo vocês às 11 horas. Um abraço, Pessoal, Bergson. tchau, tchau.